Apesar da importância e da força da produção de cana no Brasil, líder mundial, a cultura ainda não tem a mesma produtividade de outras lavouras em que o país também lidera, como as de soja e de milho, em parte por causa de pragas que atacam as plantações. Mas o sucesso de novas pesquisas promete mudar esse cenário. Imensos corredores de cana-de-açúcar como esse fazem parte da paisagem de muitas zonas rurais brasileiras. Também pudera, o país é o maior produtor do mundo dessa planta. No mercado internacional, somos responsáveis por quase 40% da cana vendida. Só a estimativa para a safra 2020-2021 é de quase 630 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Mas mesmo com esse volume gigantesco, as tecnologias aplicadas na cana ainda estão defasadas em relação a outras culturas, como o milho e a soja. Por isso, unidades de pesquisa espalhadas pelo país se dedicam a desenvolver soluções para melhorar a produtividade das lavouras de cana. A principal delas é o CTC, Centro de Tecnologia Canavieira. O complexo fica em Piracicaba, no noroeste paulista, e o Agrocultura foi até lá. A nossa principal função é trabalharmos no melhoramento da genética da cana-de-açúcar, do plantio da cana-de-açúcar, através de uma série de ferramentas tecnológicas. Nós temos o melhoramento convencional, o melhoramento por meio da introdução de algumas características genéticas específicas, como é o controle da broca, por exemplo, e algumas outras ferramentas modernas, como a edição gênica, que vem sendo estudadas aí para que nós possamos disponibilizar essas ferramentas no futuro para os produtores aqui de cana do Brasil. A broca que a Silvia citou é a principal praga que afeta o cultivo da cana-de-açúcar. O nome é popularmente dado a esta espécie de mariposa. A broca, ela perfura a planta da cana e ela se instala lá dentro. Então, com isso, ela causa dois problemas. Um deles é a perda da produtividade, porque você vai ter uma quantidade menor de açúcar sendo produzido em cada colmo, e também uma contaminação desses materiais, porque a broca, na hora que ela introduz, ela carrega consigo alguns micro-organismos, e você pode ter aí a produção de algumas micotoxinas que não são desejáveis para a qualidade do produto final. A cana infectada pode desenvolver a chamada podridão vermelha e ficar assim. Por dentro, as larvas vão fazendo pequenos furos que afetam a estrutura. No CTC, esta pesquisadora foi uma das responsáveis por desenvolver a tecnologia que ajuda a planta a se blindar da doença. A equipe usa, para isso, proteínas encontradas no solo. Descobriu-se há muitos anos, mais de 2 décadas, que essas proteínas têm um efeito contra insetos. E elas são bastante específicas. Então, você pode ter uma proteína BT, por exemplo, que ataca a broca, que só vai atacar a broca, não vai atacar outros insetos, tá? Então, o que a gente desenvolveu aqui no CTC foi uma cana com uma proteína BT, que é eficiente contra a broca. Hoje, mais de 150 usinas brasileiras já utilizam a tecnologia criada no CTC. O centro desenvolveu 6 variedades da cana com a proteção à broca. Toda essa tecnologia empregada no cultivo ajuda em muito o produtor a economizar. Tudo porque, no Brasil, a broca da cana representa um prejuízo anual de mais de 5 bilhões de reais aos usineiros. Também em Piracicaba, pesquisadores da USP somam esforços para entender e combater a podridão vermelha. Um estudo feito na Escola Superior de Agricultura Ruiz de Queiroz, a ESALC, mudou o entendimento que se tinha sobre a doença. Antes, pensava-se que o fungo só aproveitava os pequenos buracos feitos pelas lagartas na cana para se instalar, sozinho. Então o fungo nessa história, ele era tido como um oportunista, já que ele se aproveitava dessa abertura da lagarta. Mas experimentos feitos pelo professor José Maurício Bento mostraram que o fungo desenvolveu uma estratégia própria para se disseminar. Uma vez na planta, ele emite uma espécie de cheiro que atrai as mariposas. Elas botam os ovos na cana que, em seguida, são infectados pelo fungo. Foram nada menos do que 7 anos de pesquisa, testes e revisões para que o estudo fosse concluído. Mas, em junho deste ano, a publicação, que recebeu o apoio da FAPESP, foi aprovada no ISME Journal. O periódico é feito pela renomada revista científica Nature. A descoberta se tornou um marco. Já se conhece de longa data que insetos são vetores de doenças, mas
particularmente por meio de vírus ou bactéria, né? Esse estudo ele mostrou que o fungo, que é algo surpreendente para esse tipo de inseto, ele também o inseto passa a ser o vetor desse fungo, o que é uma grande novidade científica. E as inovações não param. No CTC, a tendência é de que, nos próximos anos, mais tecnologias sejam criadas para melhorar as lavouras e dar à cana-de-açúcar brasileira o mesmo destaque em produtividade que tem hoje outras culturas líderes do agronegócio. Então, hoje em dia, nós temos aí outras pragas que estão sendo estudadas pelo CTC. Tem uma série de pragas que a gente ainda tem a vontade de estudar com um pouco mais de profundidade também. E principalmente o uso de novas ferramentas genéticas, como por exemplo a edição gênica, que pode ser um grande futuro para o CTC conseguir colocar variedades cada vez melhores aqui para o setor sucroalcooleiro do Brasil.